Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como sempre, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ações que podem aumentar e muito a distribuição de dividendos, até dobrar os dividendos, mas o principal objetivo desse vídeo é te ensinar a identificar esse tipo de ativo. É como analisar uma ação e chegar à conclusão de que ela pode aumentar muito a distribuição de dividendos nos próximos anos. Como fazer isso? E se você investe em ações com o objetivo de receber dividendos, é bem provável que você não saiba o que eu vou te falar aqui nesse vídeo agora, que você nem tenha ouvido falar, porque a maioria das pessoas realmente investe sem se ligar nesses fatores. E depois de aprender e passar a aplicar isso daqui nas suas análises e escolhas de investimento, você vai estar 3 passos à frente da maioria dos investidores na Bolsa de Valores, pode ter certeza, e você vai conseguir fazer escolhas muito mais assertivas para a sua carteira de investimentos. Meu nome é Badu Vieira, especialista em investimento certificado. Esse aqui é o Valor em Ação, o canal que te ajuda a sair da superfície quando o assunto é investimentos, bolsa de valores, economia, ações, fundos imobiliários, finanças pessoais, etc. Antes de partir para o vídeo, 2 disclaimers rapidíssimos aqui para você, 3 na verdade. O primeiro deles: esse vídeo não é uma recomendação de investimento, nem recomendação de compra, nem de venda de nenhum ativo aqui, eu não faço isso, beleza? Número 2, lugar de mão de alface é na renda fixa, então endireita essa mão, apruma esse corpinho antes de investir em ações. E número 3, ler indicador de qualquer jeito é diferente de analisar uma ação, de analisar uma empresa para você investir no longo prazo. Nunca se esqueça disso. Beleza? Também não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo se você já é de casa e já acompanha esse canal aqui faz tempo. Aos que estão chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos ao Valor em Ação. A gente vai falar aqui sobre algumas ações do setor elétrico e eu vou ensinar para vocês uma ferramenta, eu diria, algo que você deve utilizar nas suas análises de investimentos para escolher boas ações pagadoras de dividendos de forma mais assertiva e muitas vezes até fugindo um pouco do trivial, do que está todo mundo falando que é o melhor e tal, do que parece que é às vezes o melhor investimento, mas nem sempre é, tá? Vamos ver isso na prática aqui com empresas do setor elétrico da nossa Bolsa de Valores, porque se você for observar os números atuais, partindo do dividend yield das ações da Taesa, por exemplo, você vai se deparar com um patamar interessante de dividendos. O dividend yield da Taesa atualmente está na casa dos 13,26% mais ou menos. O dividend yield da Copel é de aproximadamente 10% nos últimos 12 meses. Aí você pega o dividend yield de uma empresa como a AES Brasil, de 1,12%, Neoenergia na casa dos 5,1% mais ou menos, a própria Alupar, que a gente vai analisar mais a fundo aqui no vídeo também. Você olha para o dividend yield da Alupar na casa dos 4,5% nos últimos 12 meses e pode chegar à conclusão de que ela e essas outras aí que eu citei não são ações interessantes para investir no médio e longo prazo com foco no recebimento de dividendos, né? Você pode achar que Taesa e Copel são muito melhores, que são as melhores escolhas por conta desse indicador somente. Eu queria te dizer que ao fazer esse tipo de escolha, você pode cometer erros muitas vezes muito graves nos seus investimentos. Se você não sabe, não que Taesa e Copel não sejam boas empresas. Eu acho que são boas empresas sim, têm carteira. Mas esse tipo de análise superficial é que é perigoso. Assim você pode cometer muitos erros e às vezes você pode acabar deixando passar oportunidades pelo fato de não se atentar a alguns pontos que eu vou tentar te passar aqui agora. Existem 3 principais demonstrações financeiras para a gente observar quando a gente está falando de análise fundamentalista de ações. A gente tem o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a DRE, que são 2 demonstrações financeiras importantes, mas nesse vídeo aqui eu queria te convidar para olhar com um pouquinho mais de calma para a demonstração de fluxo de caixa, DFC. Essa demonstração pode dizer muito para a gente da fase que a empresa está passando e o que a gente pode esperar dela nos próximos anos, principalmente quando o assunto é recebimento de dividendos muitas vezes. Então, anota aí agora. A análise da demonstração de fluxo de caixa é muito importante para a interpretação da situação financeira da empresa e para que você compreenda qual que é o momento
no ciclo de vida de uma companhia. E presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, meu amigo, minha amiga. Os 3 componentes da demonstração de fluxo de caixa são fluxo de caixa das operações, das atividades operacionais, que traz informações sobre o quanto as atividades da empresa geraram ou consumiram de caixa. O esperado para uma empresa saudável e madura é que ela apresente boa geração de caixa na sua operação, boa geração de caixa operacional. A gente tem também a parte do fluxo de caixa de investimentos, que mostra o quanto a empresa usou de caixa para fazer investimentos de longo prazo. Também pode acontecer de a empresa vender ativos, gerando caixa, ao invés de consumir caixa nos investimentos. Isso aconteceu com a própria Copel recentemente. Quem investe nela sabe que ela vendeu ativos de telecomunicações, o que gerou uma baita de uma distorção no lucro e na geração de caixa e fez o dividendo explodir. Foi para mais de 20%, agora está se ajustando porque não era sustentável. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando isso. Mas o normal é que uma empresa consuma caixa nos investimentos. Se a geração de caixa que a empresa está usando para pagar dividendo vem do caixa gerado a partir do desinvestimento de ativos, isso não é sustentável. Pode ficar tranquilo que em algum momento vai cair, porque se a empresa sair vendendo todos os ativos que ela tem, a empresa acaba. E por fim, a gente tem o fluxo de caixa de financiamento, que mostra o quanto que a empresa pagou aos credores ou acionistas, ou o quanto que ela recebeu desses mesmos caras, entendeu? Quando uma empresa abre o capital, faz um IPO ou faz uma emissão de ações, é justamente isso que acontece. Significa que é o acionista colocando dinheiro no caixa da empresa. Quando a empresa faz um empréstimo ou emite uma debênture, é o dinheiro dos credores entrando no caixa. E isso você consegue observar analisando o fluxo de caixa de financiamentos. Quando a empresa paga os seus empréstimos, paga juros ou distribui dividendos, nesse caso, está saindo dinheiro do caixa da empresa. Ela está consumindo caixa para remunerar os seus credores e remunerar os seus acionistas. E tudo isso você vai encontrar no fluxo de caixa de financiamentos também. Só inverte o sinal dependendo se é negativo, se é positivo, se está entrando ou saindo. Somando os valores desses 3 grupos que eu falei, a gente tem a variação do caixa. Então, fluxo de caixa operacional, mais fluxo de caixa de investimentos, mais fluxo de caixa dos financiamentos, é igual a variação do caixa da empresa. Claro que cada um desses grupos aqui pode ser negativo ou positivo no momento, a depender da situação atual da empresa que você estiver analisando. Badu de Deus, que merda é essa? Como que isso aí vai me ajudar nas minhas análises? Como usar isso daqui para identificar, empresas que possam aumentar a distribuição de dividendos? Pode ficar calmo, não se apresse muito, você está muito apressado. É justamente isso que eu vou te falar agora, depois que você deixar o like aqui, se você esqueceu, não deixou o like ainda, e você se inscrever aqui no canal também, se você ainda não estiver inscrito. Mas é o seguinte, as companhias, elas passam por fases ao longo da sua trajetória, que nem a gente. Eu explico isso em detalhes para os alunos dos 10 mandamentos do investidor de sucesso, meu treinamento, o link está aqui na descrição, aqui embaixo. Mas resumidamente aqui, quando a empresa está investindo muito para crescimento, o que acontece? E os seus ativos, no caso, especificamente ali das empresas do setor elétrico, ainda estão em fase de construção, e não estão de fato gerando caixa ainda, o que acontece nessa fase? O fluxo de caixa operacional da empresa, ele vai ser pequeno às vezes, pode até ser negativo, dependendo da empresa e do setor, tá? Mas no setor elétrico, geralmente não é negativo. Mas é nessa fase que a empresa se encontra, ela não vai gerar tanto caixa operacional se ela estiver investindo muito. O fluxo de caixa de investimentos, ele vai ser negativo, ela vai consumir muito caixa para colocar os projetos de pé e só colher os resultados bem depois. E de onde que vem esse caixa? Onde que a empresa arruma dinheiro? Como que a empresa consegue se financiar, se capitalizar para investir? Esse caixa pode vir das operações, sim, é claro, como eu falei, mas caso a empresa não esteja gerando muito caixa operacional ou queira acelerar o processo, esse caixa vem do fluxo de caixa de financiamentos. Ou a empresa emite mais ações, coloca mais ações em circulação, ou ela se financia através de terceiros, emitindo dívida para conseguir capital para investir. Tanto que qualquer um que quiser montar uma empresa do setor elétrico e colocar para operar do zero vai precisar desembolsar
muita grana para fazer isso. É um setor intensivo demais em capital e dificilmente credores vão topar financiar 100% da operação de qualquer um nesse setor. Por isso que não adianta também, né, uma empresa se endividar, no caso, se o custo da dívida for maior que o retorno que ela vai obter nos investimentos que ela pensa em fazer para o seu crescimento. Por isso que é interessante também você dar uma olhada no custo de capital da empresa e na rentabilidade para ver se esse crescimento que ela promete entregar vai gerar valor para você como acionista de fato no médio e longo prazo. Muitas empresas até crescem, mas não geram muito valor com esse crescimento quando você observa esses aspectos. Só que isso aqui é papo para outro vídeo, para outra aula. Mas anota aí, enquanto a empresa não estiver gerando muito caixa operacional e estiver investindo muito, também é bem provável que ela não consiga distribuir altos dividendos nesse período e isso é natural. Não significa que a empresa não é boa e que ela não vai ser uma ótima pagadora de dividendos no futuro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá para colocar hoje a Alupar saindo, inclusive, desse grupo aqui. É uma empresa que está encerrando um ciclo de investimentos, mas a gente já vai olhar ela mais a fundo no vídeo, pode ficar tranquilo. Mas outro caso, por exemplo, que você pode achar é em pegar empresas aí que não estão investindo tanto, que estão com um fluxo de caixa operacional bem gordo, bem positivo, com geração de caixa operacional suficiente para financiar os investimentos necessários da empresa, abrindo até um parênteses aqui, né, porque vocês precisam saber também o seguinte, mesmo que a empresa não esteja querendo crescer, ela precisa direcionar a caixa para investimentos também, nem que seja para manter as operações rodando, é o que a gente chama de CAPEX de manutenção, beleza? Anota aí. Mas sim, se a empresa está nessa fase, a necessidade de investimentos é menor, porque ela já investiu muito para crescimento lá atrás, provavelmente, e aí a geração de caixa operacional tende a ser maior, porque ela está começando a colher, ou já está colhendo os resultados dos investimentos que ela fez lá atrás. E nesse caso, uma parcela maior desse fluxo de caixa pode ser distribuída aos sócios na forma de dividendos. Nessa fase de maturidade, geralmente, as empresas se tornam boas pagadoras de dividendos. A Taesa, no caso, ela está nessa fase aqui. Sim, é uma ótima empresa, uma ótima pagadora de dividendos, mas o investidor que consegue identificar oportunidade enquanto as empresas estão saindo do ciclo de investimentos, certamente vai receber dividendos muito maiores que aquele investidor que fica na superfície ali observando só o dividend yield para escolher. Principalmente se você tem o médio e longo prazo a seu favor nos investimentos, ou seja, se você quer receber dividendos, mas não precisa ser imediatamente. Se você é aquele investidor, investidora que quer construir uma carteira previdenciária com foco nos dividendos, mas você não precisa dos dividendos agora, entendeu? E foi justamente por isso que eu resolvi trazer a Alupar como exemplo aqui nesse vídeo, para vocês entenderem isso. A empresa está encerrando um ciclo de investimento ao mesmo tempo em que ela começa a gerar mais caixa das suas operações. Ela vai parar de direcionar boa parte desse caixa para os investimentos, né, se a gestão assim decidir e não quiser continuar investindo cada vez mais e mais, e investindo menos e gerando mais caixa das operações, os dividendos têm tudo para crescer muito nos próximos anos, na minha opinião. O caixa gerado nas atividades operacionais da Alupar saiu de 1,1 bilhão de reais em 2015 para 4,31 bilhões em 2021. Ou seja, a geração de caixa operacional crescendo, deve crescer ainda mais em 2022, 2023, 2024. E se a gente olhar os dividendos por ação da Alupar, dá para perceber também que eles têm crescido de forma significativa nos últimos anos e, na minha opinião, como eu disse, vão crescer ainda mais, justamente por causa disso que eu falei para vocês aqui. Não é achismo, é análise. E muita gente não aproveita esse tipo de oportunidade porque só olha para o dividend yield. A Alupar deve continuar com seu processo de desalavancagem, com mais projetos entrando em operação também. A empresa ainda tem projetos em fase de construção que não estão gerando receita para a empresa, mas deve aumentar tanto o lucro, quanto geração de caixa, quanto o payout nos próximos anos e, consequentemente, a expectativa é o quê? É de que a empresa possa pagar dividendos
bem altos já a partir de 2022, 2023, 2024. Lembrando que as ações não têm vencimento como os investimentos de renda fixa. E existe a possibilidade real, por exemplo, de que em 2024 a empresa esteja pagando um yield na casa dos 10% ou mais, com base no preço de hoje. A ação deve entregar uma boa valorização também e a Selic muito provavelmente já vai ter caído bastante daqui para lá. O que eu estou querendo dizer não é que você deve comprar a Alupar, não tem nada a ver com isso. Isso não é uma recomendação de investimento, como eu falei aqui, nem que a Alupar é a melhor empresa do mundo, mas enquanto você ficar escolhendo a ação pagadora de dividendos somente com base no dividend yield atual, você vai deixar passar oportunidades em empresas que podem estar com esse indicador baixo no momento, mas que tem potencial de crescer muito esses dividendos ao longo dos próximos anos, entendeu? E não adianta você dizer, Badu, quando a empresa começar a pagar dividendo, eu vou lá e compro. Não é assim que funciona, porque o mercado ele vai precificar isso e você não vai conseguir comprar mais pelo preço que ela estava sendo negociada quando era uma oportunidade não tão óbvia. Uma empresa que se encontra numa situação meio que parecida também é a Neoenergia, por exemplo. Na minha opinião, é uma das mais descontadas do setor elétrico, uma das ações mais descontadas. A tendência é que a alavancagem da empresa seja reduzida ao longo do tempo e com a conclusão das construções de mais projetos de transmissão e geração também, o nível de investimentos ele vai diminuir ao mesmo tempo em que ela aumenta a geração de caixa operacional. Você percebeu alguma semelhança com a Alupar aqui? Então, esse dividend yield de mais ou menos 5% da Neoenergia hoje, ele não é nada demais, se você for ver, mas daqui a 2, 3 anos, esse indicador será muito maior a preço de hoje, provavelmente. A própria AES Brasil, a ESB3, é uma empresa interessante para a gente olhar. Ela já está em outra fase do ciclo ali, se a gente for ver, né, onde os investimentos estão elevados, tá? A alavancagem da empresa também está muito mais elevada nesse momento, fazendo novas emissões de ações, subscrição, captou mais de R$1 bilhão na última emissão. Lembra que eu falei do fluxo de caixa de financiamentos? Isso aqui é dinheiro entrando no caixa da empresa. O momento dela hoje é muito mais de se capitalizar e investir para crescimento do que distribuir altos dividendos. O foco da empresa, né, é na geração de energia elétrica, sim, diferente da Alupar, mas dá para a gente fazer esse paralelo aqui. Os dividendos estão bem mais baixos. Agora, se você olhar o dividend yield, 1,12%, ou seja, a Alupar está no final de um ciclo de investimentos e a AES Brasil, na minha opinião, tem um longo ciclo ainda pela frente. Ela está mais ou menos na situação da Alupar em 2018, 2019. Ou seja, é outra empresa que não paga muito atualmente, mas deve pagar bons dividendos no médio e longo prazo. Só que isso a partir de 2024 em diante, pelo menos. Claro que investir numa empresa que está no ciclo ali, no início do ciclo de investimentos, é mais arriscado do que você investir numa empresa que está no final do ciclo ou que já está colhendo muito resultado ali, né, que já vai começar a colher esses resultados, muitas vezes já está colhendo. Quanto mais incerto é o resultado futuro, maior o prêmio que o investidor, que o mercado, no caso, vai exigir, justamente por conta do risco de execução de todos esses projetos até a conclusão. Por isso é interessante você analisar o histórico de execução da empresa, dos projetos também, o histórico do controlador antes de você fazer qualquer tipo de investimento. O vídeo de hoje foi esse, meus queridos amigos. Quem gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!